Muito bem-vindos, meus queridos alunos do Colégio Tiradentes da Polícia Militar de Lavras. Estamos aqui para mais uma videoaula de língua inglesa dos nonos anos. Let's go! Vamos então dar uma pincelada no nosso capítulo 5, cujo título é You Are What You Eat. Então aqui nós temos essa imagem que abre o nosso capítulo, né? É um ser humano composto de vários itens alimentícios. E aqui nós temos 3 questões discursivas. How much do your eating habits reveal about you? Quanto os seus hábitos alimentares revelam sobre você? Is food fuel or pleasure for you? A comida para você é um combustível ou é um prazer? Do you like to eat out? Where do you usually go out to eat? Você gosta de comer fora? Onde você costuma ir para comer fora? E aí nós temos aqui algumas atividades que nós já resolvemos em videoaula ao vivo, mas eu vou dar uma repassada rapidinho aqui com vocês. O nosso Check It Out traz a nossa primeira atividade, a seguinte atividade. Look at the diagram, based on the Australian Guide to Healthy Eating, and name the food groups. Observe o diagrama baseado no Guia de Saúde Alimentar australiano e nomeie os grupos alimentares. Então, aqui nós temos vários grupos. Olha só, vegetables, legumes, grain, cereal, grãos e cereais, fruit, frutas, dairy, são os derivados do leite, protein, as proteínas. Essa atividade já foi feita, né? Aqui na atividade 2, nós tínhamos também que rotular as imagens. Now, label some of the items in each group with the following words. Agora, rotule os itens de cada grupo com as seguintes palavras. Which ones do you like? Quais deles você gosta? Share with your classmates. Compartilhe com seus colegas. Então, aqui nós temos de fruit, peach, pêssego, watermelon, melancia, pineapple, abacaxi. Vegetables, carrot, cenoura, tá aqui, eggplant, berinjela. Grain, cereal, bread, pão. Crackers, são os biscoitinhos salgados, as bolachinhas de água e sal. Dairy, os derivados do leite. Cheese, queijo. Protein, que são as fontes de proteína. Poultry, cuidado aqui que poultry é a carne do frango, não é o frango vivo. Beef meat, sempre relacionado à carne vermelha. Dando sequência às nossas atividades, a atividade 3 pediu o seguinte. Look back at the eating guide on page 3 and discuss with your classmates what items could represent the Brazilian diet in each group. Would they be different or similar to the Australian items? Então, seria para voltar aqui nessa tabelinha de alimentos saudáveis e verificar se aqui no Brasil nós consideramos algum desses alimentos saudáveis também, se nós temos uma dieta similar à dieta deles. Na questão de número 4, essa atividade aqui é uma atividade muito gostosinha de fazer. Acredito que vocês já devem ter feito também. Era para decodificar os símbolos aqui e escrever os nomes das refeições. Então, decodificando aqui, olha só, breakfast, café da manhã, snack, lanche, lunch, almoço, brunch. Esse brunch aqui seria tipo um café da manhã mais reforçado, que tenha proteínas também, como um omelete, uma panqueca, alguma coisa mais pesada. Geralmente, quando tem congressos de educação, ou seminários, ou algum evento que a gente tem que ficar muito tempo neste evento, os organizadores do evento costumam oferecer um brunch, ou seja, seria um café que teria um cafezinho, um leite, um suco, teria ali, no nosso caso aqui em Minas Gerais, um pãozinho de queijo com um patê de frango, um presunto, alguma coisa assim, um pãozinho de forma, alguma coisa mais elaborada que desse para dar assim aquela forrada boa e aquela despistada na fome. Dinner é o nosso jantar. Atividade 5, nós temos aqui food and drink give your body energy to do all your activities. So, what's your diet like?
Comida e bebida fornecem ao seu corpo energia para fazer todas as atividades. Então, como é a sua dieta? Think of what you eat on a typical day. Pense sobre as coisas que você come num dia típico. Then, complete the chart according to your daily meals. Em seguida, complete a tabela de acordo com as suas refeições diárias. Compare with your classmates. Compare com os colegas. Então, aqui, vocês irão colocar aqui nessa primeira tabelinha, meal, refeição. Vamos supor aqui, breakfast, café da manhã. Food I usually eat. Se eu fosse falar de mim, o que geralmente eu como e bebo no café da manhã? Coffee without sugar, café sem açúcar. Whole wheat bread, pão integral, uma fatia de pão integral. And jam, natural fruit jam, geleia natural de frutas, sem açúcar também, porque eu não posso com açúcar. Então, aí vocês vão descrever aqui breakfast, lunch, que é o lanchinho da manhã. Snack, que é o lanchinho da manhã. Lunch, que é o nosso almoço. O snack, que é o lanchinho da tarde. E depois o dinner. E contar aqui os itens alimentares que vocês costumam ingerir ao longo do dia. Aqui também nós temos mais uma sequência de atividades voltadas para o uso vocabular. Interview, é uma entrevista. Vocês podem fazer com um membro da família de vocês se acharem interessante. Olha o que está pedindo. Interview a classmate using the following questions. Entreviste um colega usando as seguintes perguntas. How often do you eat out? Quão frequentemente você come fora? Every day, todos os dias. Once a week, uma vez por semana. Once a month, uma vez por mês. Other, se for outro, você vai ter que explicar que outro. Tipo, 2 vezes por semana, twice a week. 3 vezes por semana, 3 times a week. E por aí vai. Vai depender da expressão que o seu entrevistado quiser colocar. Letra B. What meals do you usually eat out? Quais são as refeições que você costuma escolher para comer fora, para comer num restaurante? Breakfast, café da manhã. Lunch, almoço. Dinner, jantar. Other, outros. Tem gente que gosta de fazer os lanchinhos fora, né? Quando nós estamos, por exemplo, na escola, a gente acaba lanchando na escola. Letra C. Where do you usually eat out? Onde você costuma comer fora? Em que lugar que você vai quando você quer comer alguma coisa fora de casa? Restaurant, restaurante. Café. Esse café aqui, nós iremos interpretar como lanchonete. A gente tem a palavra cafeteria, que é lanchonete. O café, na verdade, é derivado do termo francês, mas que quer dizer lanchonete. Street vendor, pessoas que vendem coisas na rua. Aqui perto de casa tem uma feirinha que eles vendem um pastel que é maravilhoso. Other, outros. Letra D. What's your favorite place to eat and why? Qual é o seu local favorito para comer e por quê? Então, a teacher espera que vocês respondam essas atividades, entrevistem um colega ou entrevistem o pai ou a mãe de vocês, alguma pessoa que tenha uma proximidade maior e que esteja disponível para responder essas perguntas. Agora, meus queridos, eu gostaria que vocês abrissem o livro de vocês lá na página 5. Reading Time é a nossa sessão de leitura e interpretação. Então, eu vou fazer a interpretação aqui, vocês irão resolver as atividades sozinhos, acompanhando as minhas instruções, pausando o vídeo sempre que for necessário e posteriormente eu mostro a resposta para vocês. Então, a atividade de número 1, nós temos o seguinte, essa é de cunho pessoal. What do we usually find in a menu? O que nós normalmente encontramos em um cardápio? Discuss with your classmates. Discuta com os colegas e marque aí também, por favor. Restaurant history, a história do restaurante. Prices, preços. List of dishes, a lista dos pratos. Payment info, informações de pagamento. Photos, fotografias. Ingredients, ingredientes.
Então aqui, como vocês podem ver no livro, nós não temos uma resposta pronta, porque vocês deverão elaborar a resposta. Atividade 2. Não vou descer a página para não mostrar a resposta para vocês neste momento. Read the first 2 paragraphs of the following article and answer these questions. Leia os primeiros 2 parágrafos do seguinte artigo e responda a estas 2 perguntas. Pergunta de letra A. How powerful can a menu be? Quão poderoso pode ser um cardápio? B. What factors are part of a good menu? Que características fazem parte de um bom cardápio? Então, vamos ler o texto, pelo menos os 2 primeiros parágrafos, né? Vamos fazer a leitura do texto inteiro e depois a gente vai para a atividade 3. Now, read and match the tips with their descriptions. Agora, leia e marque as dicas com as suas descrições. Things to consider when designing your menu. Coisas a se considerar quando você estiver fazendo o seu cardápio. On a basic level, a menu shows a customer what food is offered and at what price, but this is barely scratching the surface of what it can do. Basicamente, no nível básico, um cardápio mostra ao consumidor qual comida é oferecida e a que preço. E isso meramente está na superfície do que nós podemos fazer. A menu holds much more power than that. Um menu, ele carrega em si muito mais poder do que isso. It is the gateway into the identity, personality and value of a brand. É o portão de informações entre a identidade, a personalidade e o valor da marca. By getting the menu right in tone, language, design and appeal, it can be the reason someone tries you offer or decides not to. Através da tonalidade do menu, linguagem, design, aparência, ele pode ser a razão pela qual uma pessoa pode experimentar o que você está oferecendo ou decidir não experimentar. Letra A, the box, a caixa. Letra B, aqui nós já estamos na atividade 3. Esses 2 parágrafos devem ser usados para responder a atividade 2. Agora, na atividade 3, nós vamos ler as dicas de letra A, B, C e D e encaixar nos parênteses abaixo. Então, letra A, the box, a caixa, a embalagem. Letra B, food photography, a fotografia da comida. C, great descriptions, boas descrições. D, engaging language, uma linguagem envolvente. Então, aí agora, vocês irão encaixar essas letras nos parênteses que estão abaixo de acordo com a descrição deles. Primeiro parênteses. Good food photography is an excellent way of showing off how fantastic a dish looks, especially if it's exotic or creative. Uma boa fotografia é um modo excelente de mostrar como um prato fantástico deve aparentar-se, especialmente se for algo exótico e criativo. Isso aqui está falando do quê? Da embalagem, da fotografia da comida, das boas descrições ou de uma linguagem envolvente. Então, voltem aí nas letras A, B, C e D e decidam qual completar no primeiro parênteses. Segundo parênteses, consider a limited menu of a few dishes. Instead of crafting superfluous eye candy, why not invent uniqueness and add value by creatively copywriting dish names and descriptions? Considere um cardápio com menos pratos. Ao invés de colocar várias coisas, vários tipos de doce que podem atrair os olhos, por que você não inventa alguma coisa que seja única e que tenha um valor pela sua criatividade, um prato que tenha nomes e descrições criativas? Terceiro parênteses. Draw attention to certain choices by boxing them up, whether it's because they are new, local or high margin. Atrai a atenção para certas escolhas
empacotando-as de forma diferenciada. Talvez porque elas sejam um produto novo ou talvez porque estejam um pouco à margem. Então, uma caixinha bonitinha talvez pode atrair o olhar do cliente para determinada comida. Último parênteses. Use a tone of voice suited to the overall brand and dining experience to create engaging personality. Use um tom de voz doce para dar assim uma visão geral daquela marca, daquele tipo de comida, do jantar que a pessoa irá experienciar para criar uma personalidade envolvente ao seu restaurante, no caso. Então aí vocês deveriam fazer as atividades 2 e 3, pausem o vídeo, pausem a explicação sempre que for necessária e agora nós vamos verificar as sugestões de resposta que o livro nos traz. Então aqui, quão poderoso pode ser um menu, um cardápio? It can show the identity, personality and value of a brand. Ele pode mostrar a identidade, personalidade e valor de uma marca, o valor de um restaurante. B. What features are part of a good menu? Que características fazem parte de um bom cardápio? The right tone, language, design and appeal. O tom correto, a linguagem, o modelo, o design e a aparência. E aqui as nossas letras ficaram B, C, A e D. Aqui nós temos um Você Sabia para conectar. Olha só. Do you know? Look at the following restaurant vocabulary and match the experiences which mean the same. Observe algumas palavras de vocabulário de restaurante, marque as expressões que têm o mesmo significado. Hoje pela manhã, inclusive, nós fizemos uma atividade parecida com essa no nosso caderno de atividades. Então, olha só, no inglês americano, drinks são beverages, no inglês britânico. No inglês americano, starters, que são as entradas. No inglês britânico, a gente fala... Não, mentira, no inglês americano, starters. No inglês britânico, appetizers, que são as entradinhas. Check é o jeito que a gente chama a conta, né? A conta que a gente paga ao final, ao sair de um restaurante no inglês americano. No inglês britânico, nós chamamos de bill. Main courses, pratos principais no inglês americano. No inglês britânico, a gente chama de main dishes, que são os pratos principais. Course, dishes são sinônimos. Atividade de número 4, nós temos aí mais uma atividade para completarmos com vocabulário. Nós temos aí um desenho de um menu, vocês irão pausar e colocar essas palavras aí no local correto, olha só. Take a look at the following menu and name the different sections using words from the box. Dê uma olhada no seguinte cardápio e nomeie as diferentes seções usando as palavras que estão na caixinha. Main courses são os pratos principais. Drinks and desserts, bebidas e sobremesas. Lembrando aqui que são bebidas não alcoólicas. Starters, que são as nossas entradas. Então aqui, olha, nós temos alguns exemplos nesse cardápio. Healthy and tasty, saudável e saboroso since 1891, desde 1891. Então, olha aqui as entradinhas que nós temos, as starters. Fries, que são as fritas. E aqui tem a descrição das fritas, olha só. Hand-cut fries with cheese dip. Batatas cortadas à mão com queijo. Nachos, house-made nachos with spicy dip. Que são nachos caseiros com molho apimentado. BLT sandwich, que é esse sanduíche BLT. Smoked bacon, bacon defumado. Lettuce, alface. Tomato and mayo, tomate e maionese. Aqui nós temos os nossos main courses, os nossos pratos principais. Cheesy fettuccine, que é um prato italiano, house-made cheese, sauce and pasta, que é um molho caseiro com queijo e um macarrão. Thai chicken, que é o frango tailandês, roasted chicken with ginger and chili, que é o frango assado com
gengibre e pimenta. New York Steak, que é o bife nova-iorquino. Choice cut steak with rosemary butter. Escolha o corte da sua carne com a manteiga rosemary. E aqui por último nós temos as nossas drinks and desserts, bebidas e sobremesas. Artisanal soda, refrigerante artesanal, ginger, orange, grape, cola. Então tem de gengibre, laranja, uvas e cola. Coffee, café, espresso or latte, que é o café expresso ou café com esse latte aqui seria tipo com chantilly. Ice cream, sorvete, house-made mango, grape or vanilla gelato. Então é um sorvete caseiro de manga, uvas ou um gelado de baunilha. Estamos aqui com o nosso menu feito. Atividade 5, ela nos questiona o seguinte: which tips from the article on page 5 were followed in this menu? Quais as dicas do artigo da página 5 foram seguidas nesse menu? Então a gente vê que a gente tem aqui o nome da comida, o preço tá aqui e aqui a descrição daquilo que a gente vai encontrar em cada prato. Só de falar aqui que tudo é house-made já dá aquela sensação de comida verdadeira mesmo, sem sabor artificial. Então olha só, as dicas que foram aproveitadas: food photography images in great description. Então a fotografia das comidas, né, as imagens dos alimentos que estão aqui dispostos no menu, no cardápio, e uma boa descrição daquilo que cada prato traz. A 6 é pessoal, vocês deverão pensar e responder. If you were at this restaurant, what would you order? Share with your classmates. Se você estivesse neste restaurante, o que você pediria? Compartilhe com seus colegas. Aqui, meus queridos, agora eu gostaria que vocês fossem lá para a página 7. Nós temos a seção Listen Up. Primeira atividade, nós temos o seguinte: label the missing menu sections with expressions from the previous page. Rotule as seguintes partes ausentes desse cardápio com as expressões que foram estudadas nas páginas anteriores. Então, nós temos aí um cardápio com alguns tipos de comida e vocês vão identificar o que é isso. É tipo de bebida? É uma entrada? É um prato principal? O que seria isso? Então, para isso, sugestão da teacher, traduzam aí os tipos de comida que aparecerem aí. Então, olha só, na primeira parte nós temos carpaccio, que seriam aquelas carnes fininhas. A gente tem carpaccio de carne vermelha, carpaccio de salmão, cucumber soup. Tá aí uma coisa que eu não ia querer experimentar. Sopa de pepino. Então, isso seria o quê? Que tipo de refeição seria essa? Busca lá na página anterior e completa para mim. Depois nós temos Cajun catfish, pasta, grilled prawns. Olha só, o Cajun catfish, a teacher colocou aqui para vocês observarem. Este é o famoso Cajun catfish. Na verdade, é o bagre. É um tipo de peixe com um tipo de molho diferente. Olha, nós temos vários Cajun aqui para vocês verificarem. Além do Cajun catfish, nós temos também esse grilled prawns. Vamos ver o que se trata esse prato. Então, aqui nós temos camarões grelhados. Vamos abrir um que esteja mais bonitinho aqui. Aqui tem os camarõezinhos na grelha mesmo, né? Acho que é mais comum de encontrar em restaurante eles tipo assim, vem com o molhinho e o camarão grelhado. Então, que tipo de prato seria isso? Então, nós temos esse o bagre no cajun, pasta, que é macarrão, e os camarões grelhados. Depois, na sequência, nós temos snacks and sides. São os lanchinhos e alguma coisa para forrar o estômago. É assim que a gente chama esses sides. Chicken and cheese sandwich, que seria um sanduíche de frango com queijo. Thai chicken pizza, pizza de frango tailandês. Side salad, salada, side fries, batatinhas fritas. Depois lá, na segunda coluna, nós temos juice, suco, soda, refrigerante, water, água. Então, vocês teriam que rotular. Deixa eu só colocar aqui para vocês rapidamente a imagem de um carpaccio.
para vocês tentarem identificar o que seria. Isso é um carpaccio. Aqui nós temos um carpaccio de carne vermelha, que ele geralmente vem com alcaparras, vem com queijo raladinho e bastante molho de mostarda. É uma carne crua que é tratada e fatiada bem fininha para ser comida crua mesmo com esse molho. Ela é curtida no molho, então é um tipo de carne que não faz mal. Tem o carpaccio de carne vermelha, tem carpaccio de salmão também. Vamos ver o salmon carpaccio. Eu prefiro de salmão. Take a look. Aqui nós temos o carpaccio de salmão. Quem gosta de comida japonesa geralmente sempre é servido, não dessa forma, mas na forma mais japonesa, né? Mesmo, vem os carpaccios, então vem os filezinhos de salmão cru. Voltando aí para a nossa atividade, para fazermos a nossa correção. Perdão, eu voltei lá para a página 6. Nós estamos lá na página 7. Então, a nossa primeira atividade do Listen Up ficou Starters, Main Courses and Drinks, que são as entradas, pratos principais e bebidas. Na sequência, meus queridos, vocês irão ouvir esta faixa de áudio aqui. Eu até tirei aqui rapidamente, porque eu vou rodar o áudio 2 vezes. Na primeira vez, vocês deverão ouvir o áudio inteiro e completar essa tabelinha para mim. Então, o pedido aqui é o seguinte, na atividade 2. Listen to a group of 6 friends ordering food at a restaurant. Ouça um grupo de 6 amigos pedindo comida num restaurante. Look at the menu and take notes of what they order. Observe o cardápio e faça anotações daquilo que eles estão pedindo. Então, a gente tem aqui no cantinho da página aqui, olha só, a expressão to order. Ai, perdão, tô indo para a página errada de novo. Vamos voltar para a página 7. To order means to ask for food and drink. Pedir comida ou bebida. Deixa eu baixar aqui para ficar pequenininho. E vamos ouvir o nosso áudio. Let's go! Track 9. Yes, I'll start with the carpaccio and then I'll have the grilled prawns. That sounds great. Same for me. And for the gentleman? Yeah, I'll have the Thai chicken pizza. But hey, look, if I get it without the nuts and leeks and stuff, is it cheaper? You'd think, wouldn't you? Miss? Okay, I will have the side salad. And what would that be on the side of? I don't know. Why don't you just put it right here next to my water? And for you? I'm gonna have a cup of the cucumber soup and, take care. I will have the Cajun catfish. Voltando aqui então para nós ouvirmos a nossa audio script novamente e traduzirmos. Let's go. Track 9. Yes, I'll start with the carpaccio and then I'll have the grilled prawns. Então essa é a fala da Mônica e ela diz, sim, eu vou querer de entrada um carpaccio e depois eu vou querer os camarões grelhados. That sounds great. Same for me. O Ross responde, nossa, parece ótimo, mesmo para mim. And for the gentleman? E o garçom pergunta, e para o cavalheiro? Aí é a fala do Joey. Yeah, I'll have the Thai chicken pizza. But hey, look, if I get it without the nuts and leeks and stuff, is it cheaper? Bem, eu vou querer a pizza de frango tailandês, mas olha, se eu pedir ele sem as nozes e sem as folhas verdes e essas coisas, ele fica mais barato? You'd think, wouldn't you? Você acha, não acha? Miss? Senhorita? Aí ele vira pra Rachel. A Rachel vai fazer o pedido dela. Okay, I will have the side salad. Ok, eu vou querer só uma salada. And what would that be on the side of?
E aí, usa side salad. Então, o garçom perguntou, ela vai ficar do lado do quê? Tipo, mas o que você vai pedir pra comer? I don't know. Why don't you just put it right here next to my water? Aí ela fala, eu não sei, porque você não coloca aqui do lado da minha água? Porque eles estão meio que brincando e fazendo um trocadilho com a palavra side salad. Só que a palavra side sozinho significa lado, lateral, do lado. Então ela vai querer só salada e água. Pra quem já assistiu Friends, a Rachel vive de dieta, né, gente? Então ela praticamente vive de salada e água. And for you? E pra você, o garçom pergunta. I'm gonna have a cup of the cucumber soup and, take care. Aqui é a Phoebe falando, ela fala, bom, eu vou querer uma tigela de sopa de me fugiu, pepino e só isso. I will have the Cajun catfish. Aí o Chandler fala, eu vou querer esse peixe grelhado, Cajun catfish. Foi esse prato que a gente olhou o significado aqui, que são os peixes de bagre com molho de cajun. Vamos verificar então aqui as respostas para esta atividade. Só um momento que já estou chegando lá. Então, olha só, o primeiro falante pediu carpaccio and grilled prawns, que é o carpaccio com os camarões grelhados. O segundo pediu o mesmo. O terceiro pediu pizza de frango tailandês. A terceira, que foi a Rachel, pediu só a salada. A quarta, que foi a Phoebe, pediu sopa de pepino. E o sexto pediu o bagre ao molho de cajun. Aí, na atividade 3, tá pedindo pra gente ouvir de novo e responder. Listen again and answer. What are the friends 3, 4 and 5 worried about when ordering? Ouça novamente e responda. O que os amigos 3, 4 e 5 estão preocupados quando eles estão fazendo o pedido? Então, aqui 3, 4 e 5. Eles estão preocupados com o quê? They are worried about the price. Então, eles estão pedindo pouca coisa porque estão preocupados com o preço. They ordered cheap things. Eles pediram comidas mais baratas. Se nós formos voltar aqui no menu, nós veremos que são os pratos mais baratos, né? Olha só, cucumber soup, $8 só, né? O rapaz que pediu isso aqui, ó, ele queria que fosse mais barato, né? Esse sanduíche de queijo com frango. Aliás, a pizza de frango tailandês, ele queria que viesse sem as nozes e sem as folhinhas verdes para ver se ficava mais barato. Então, estamos aí com as nossas respostas. Bom, na nossa sequência de atividades, gente, eu já vou deixar vocês irem vendo as respostas e vou comentando, ok? Mas eu quero que vocês estudem para avaliação do sistema. Ordering food, eu já expliquei mais ou menos esse conteúdo, mas vamos ver ele novamente. Pedindo por comida em um restaurante. Então, nós temos a primeira atividade aí, tá pedindo o seguinte. Read the following excerpts from the Listen Up section and complete the text on how to order at a restaurant. Leia os seguintes trechinhos da seção Listen Up e complete o texto em como pedir alguma coisa num restaurante. Então, nós temos a seguinte fala. I will start with the carpaccio and then I'll have grilled prawns. Eu vou começar com o carpaccio, depois eu irei querer os camarões grelhados. I will have the Thai chicken pizza. Eu vou querer a pizza de frango tailandês. Então, olha só. To order at a restaurant, we can use several polite structures, such as I would like, I'd like, I will start with, or I will have. Então, para fazer um pedido em um restaurante, nós podemos usar algumas estruturas mais polidas, tais quais eu vou querer, eu gostaria, eu vou começar com, ou eu quero tal coisa, eu vou querer tal coisa. Então, aqui é linguagem útil para conversas de restaurante. Aqui, nós temos alguns exercícios aqui para reordenar as sentenças de uma conversa de restaurante. Cuidado, porque eu já vi cair exatamente esta questão em avaliação do sistema. Então, olha só.
Customer significa cliente. Server é o garçom. Então, nós deveríamos ordenar essa conversa aqui de forma que ela fizesse sentido. Vamos ler a conversa na sequência e traduzir. Então, aqui nós temos o garçom, server. Excuse me, are you ready to order? Com licença, você está pronto para fazer o seu pedido? Customer, cliente, consumidor. Yes, I'd like the chicken and cheese sandwich, please. Sim, eu gostaria de frango e um sanduíche de frango com queijo, por favor. Perdão, aqui é sanduíche de frango com queijo. O garçom, will you have the side fries too? Você vai querer as batatinhas também? Então, olha só, esse side fries quer dizer que as batatinhas são um acompanhamento. Lá na fala anterior da sessão do Listen Up, a Rachel pediu só side salad. Quer dizer que essa salada era um acompanhamento para algum outro prato, não comer só a salada pura, né? Aí, aqui o garçom faz a pergunta, o cliente diz, absolutely, thanks. Claro, obrigado. Vamos pro 5, perdão. O garçom. Anything to drink? Algo para beber? Yes, I will have an orange juice. Sim, eu vou querer um suco de laranja. Anything else? Algo mais? Can I have some extra mayo in the sandwich? Posso pedir maionese extra no meu sanduíche? Aí o garçom responde, of course. Please make yourself comfortable. É claro, por favor, sinta-se à vontade. Então, estamos com as nossas frases interpretadas e traduzidas. A terceira atividade também diz respeito a vocabulário de restaurante, como fazer um pedido, como oferecer alguma coisa. Então, olha só o que está pedindo aqui. Go back to the conversation in activity 2 and check which expressions are usually said by the server or by the customer. Then complete them in the chart below. Volte na conversa da atividade 2 e cheque quais expressões são comumente ditas pelo garçom ou pelo cliente. Em seguida, complete a tabela abaixo. Então, pelo garçom, are you ready to order? Você está pronto para pedir? Well, when you are ready, just let me know. Bem, quando você estiver pronto, me chame, deixe-me saber. Anything to drink? Algo para beber? Alguma coisa para beber? Will you have to? Você gostaria de tal comida, tal alimento também? Geralmente falas do cliente. I haven't even looked at the menu yet. Eu não dei uma olhada no cardápio ainda. Yes, I would like. Sim, eu gostaria. I will have. Eu vou querer. Can I have? Eu posso pedir? Aqui nós temos esse pedacinho aqui, olha só. You can also make polite requests using the structures. Can I have? May I have? May is a bit more polite and formal than can. Então, é aquilo que eu falei. Você também pode fazer pedidos mais educados usando estruturas com o can ou com o may. Porém, o may é um pouquinho mais polido do que a forma can. É um pouquinho mais formal do que o can. Aqui, nós temos esse your turn. E antes, nós temos esse verbete aqui, olha só. Sparkling water is effervescent. Fizzy. It's the opposite of still water. Então, esse sparkling water é a água efervescente que a gente chama de água gasosa, água com gás. O oposto de still water, que seria a água natural, sem ser água com gás. Então, aqui, marque as colunas e crie sentenças. Will you have the side salad or the side chips? Você vai querer salada de acompanhamento ou batatinhas para acompanhamento? Sorry, but I haven't looked at the menu yet. Sinto muito, mas eu ainda não dei uma olhada no cardápio. I'd like the chicken with grilled tomatoes. Eu gostaria de frango com tomates grelhados. Excuse me, sir. Are you ready to order? Com licença, senhor. Você está pronto para fazer o pedido?
May I have a bottle of sparkling water? Posso pedir, eu poderia ter uma garrafa de água gasosa? Então, estamos também com o your turn, nossa atividade corrigida. Aqui nós temos esse Ideas Factory. Não é necessário fazê-lo, seria assim uma atividade para expansão, é atividade para a gente fazer como trabalho em sala de aula. Então, nós vamos passar diretamente agora para a nossa sessão Reading Time, na página 9. Let's go! Aqui na nossa sessão de Reading Time, nós temos algumas questões que são introdutórias, são perguntas que você deve responder de acordo com a sua experiência. Atividade de número 1. Answer the questions individually, then compare with a classmate. Responda as questões individualmente e em seguida compare as suas respostas com a de um colega. Who or what influences your eating habits the most? Quem ou o que mais influencia os seus hábitos alimentares? Então, você deve pensar e marcar. Celebrities, celebridades. Doctors and dietitians, médicos e nutricionistas. Advertisements, propagandas. Family, família. Friends, amigos. The latest trends, as últimas marcas, o que está na moda. Questão de letra B. What are your eating habits? Quais são os seus hábitos alimentares? Think about what you eat and grade how much you take the following items into consideration. 1, meaning not at all, and 5, meaning a lot. Quais são os seus hábitos alimentares? Pense naquilo que você come e gradue o quanto você ingere os seguintes itens, levando em consideração o seguinte. Número 1 significa não, de forma alguma, e número 5 significa muito, como demais determinada coisa, ou por este motivo. Convenience, come por conveniência. Environment, por causa do ambiente, está todo mundo comendo, então você come também. Taste, por causa do sabor. Sustainability, as suas alimentações, você pensa na sustentabilidade quando você vai escolher um prato. Uniqueness, você gosta de pratos únicos. Nutrition facts, fatos nutricionais, você pensa no valor nutritivo daquilo que você está comendo. Presentation, você olha a apresentação do prato, se o prato estiver bonito você come. Price, preço, verifica o preço. My cravings, tenho que verificar o que significa my cravings. Voltando aí, my cravings, meus desejos. Eu escolho aquilo que eu tenho desejo de comer. Retomando aí, letra C, nós temos o seguinte. How different are your eating habits from your parents' eating habits when they were your age? Quais são as diferenças entre os seus hábitos alimentares e os hábitos alimentares dos seus pais quando eles tinham a sua idade? Então, é uma pergunta discursiva, vocês deverão responder. E aqui na nossa sequência, nós temos essa atividade número 2. Olha o que ela nos traz. Read the article below and highlight its main information. Highlight. Se eu quiser highlight um texto, eu vou usar um marca-texto. Então, leia o artigo abaixo e grife, enfatize, onde é que eu tô? Perdi? As informações principais. Em seguida, responda as seguintes questões. Então, nós temos o seguinte texto. Millennials are changing the way we eat. A geração do milênio está mudando a maneira como comemos. By Kara Rosenblum. If you've noticed a positive change in food trends over the last 10 years, thank a millennial. Se você notou uma mudança positiva nas tendências alimentares nos últimos 10 anos, agradeça a geração do milênio. Loosely defined as people born from the early 1980s until about 2004, millennials are the largest U.S. age demographic, and as such they are key task makers. Vagamente definidos como pessoas nascidas no início dos anos de 1980
1980, então eu sou uma millennial, é o meu ano. Até cerca de 2004, a geração do milênio é o maior grupo demográfico na faixa etária dos Estados Unidos e, como tal, são formadores de opiniões importantes. Their food preferences are helping determine what you will find in grocery stores and restaurants across the country. Suas preferências alimentares estão ajudando a determinar o que você encontrará em supermercados e restaurantes pelo país. Here is how this generation is influencing the way we eat. Aqui está como esta geração está influenciando o modo como nós comemos. These are generations based on statistic and not necessarily true for every millennial you know. Aqui nós temos gerações baseadas em estatísticas e não necessariamente verdadeiras para cada pessoa do milênio que você conhece. Então aqui estão os pontos, as características dos millennials. They want the truth from food manufacturers. Eles querem a verdade dos produtores de alimento. They love customization. Millennials don't want the same sad burger that everyone else is eating. They want to custom design the flavor and personalize their meal. Eles amam a customização. Os millennials não querem o mesmo hambúrguer triste que todo mundo está comendo. Eles querem um hambúrguer com design novo e com um sabor totalmente personalizado para a refeição deles. They want easy. Millennials are the drivers behind meal kits, grocery delivery service, food trucks, online ordering, and growth of hit and eat option at grocery stores. Eles querem algo fácil. Os millennials são os motoristas que estão por trás dos kits das refeições, os serviços de entrega dos supermercados, os food trucks, que são aqueles caminhões que preparam a comida, alguma comida diferente ali na hora, os pedidos online e o crescimento das opções de aqueça e coma dos supermercados. They are redefining healthy. Eles estão redefinindo a saúde. According to statistics, they may tell you it's food that's natural, organic, locally sourced and sustainable. Eles redefinem o conceito de saúde. De acordo com as estatísticas, eles irão lhe informar qual comida é natural, orgânica, é uma comida local, de fontes locais ou sustentável. While there are many positive changes in food and nutrition because of millennials, there is one troublesome statistic note. Enquanto existem muitas alterações positivas na alimentação e na nutrição por conta dos millennials, existe ainda uma nota estatística não muito interessante. According to IFIC, about 40% of millennials say that friends and family are a top source of their nutritional information. Only 20% of boomers give that answer. They trust doctors and dietitians more. Então, de acordo com o IFIC, em torno de 40% dos millennials dizem que eles foram influenciados por amigos ou pela família. O que está no topo em relação às informações nutricionais para eles, na verdade, são médicos e nutricionistas. Apenas 21% dão essa resposta de que confiam na família e amigos. Plus, millennials rely heavily on websites, bloggers, and social media fitness professionals for health information. This can spread nutrition myths. Então, sendo que os millennials, eles estão pesadamente pelas websites, bloggers e mídias sociais, e são muitas vezes profissionais fitness, utilizam informações de profissionais fitness para informações de saúde. Isso pode acabar difundindo, esparramando mitos nutricionais. Então, olha só, em relação a esse texto, nós temos aqui na próxima página algumas perguntas. Vocês deverão pausar um pouco antes para responder, mas nós já vamos responder de uma vez.
Who are the millennials? How big is their influence in the US? Quem são os millennials e quão grande é a influência deles nos Estados Unidos? Então aí vocês deveriam voltar no texto e buscar a informação do texto. People born from the early 1980s until about 2004. Então são os nascidos entre 1980 e 2004. Their food preferences are helping determine what you will find in grocery stores and restaurants across the country. As preferências alimentares deles estão ajudando a determinar o que você provavelmente irá encontrar em supermercados e em restaurantes pelo país. B. What does health eating mean for them? Does it mean the same for you? O que significa hábitos saudáveis de alimentação para eles? Isso tem o mesmo significado para você? For millennials, healthy eating means food that's natural, organic, locally sourced and sustainable. Para os millennials, uma comida saudável, refeições saudáveis, significa uma comida que é natural, orgânica, de fontes locais, ou seja, produziu aqui na minha terra, eu vi produzir, então eu sei que não está cheio de agrotóxicos, e sustentável. Terceira questão, who are the millennials you know? Quem são os millennials que você conhece? Do you feel this change in your daily life as well? Você sente também essas alterações na sua vida diária? Discuss with your classmates. Discuta com um colega. Aqui na nossa sequência de atividades nós temos o Connections. E aí nós temos a seguinte atividade. Read some information about two teens' eating habits and match them to the sum-up sentences. Lê informações sobre os hábitos alimentares de dois adolescentes e marque-os de acordo com as sentenças que os resuma. Então nós temos primeiramente Matthew Charlon. Age, idade, 11. Where, onde ele mora? Ormskirk, West Lancashire. Food attitude, atitude alimentar. Cooks for his parents, ele gosta de cozinhar para os pais. Matthew lives with his mother, Vicky, and father, Charlie. Então ele mora com a mãe, Vicky, e o pai, Charlie. Some nights I'll just make scampi and chips for dad and meatballs for me or pizza, but I prefer to be more adventurous. I want to make salmon at crude, stuff it with artichokes and wild rice. Does he ever go to McDonald's? Only for special occasions as a treat when I get a good school report. Então aqui, olha só. Algumas noites eu faço esses scampi e chips, que são as batatinhas para o meu pai, almôndegas para mim e pizza, mas eu prefiro me aventurar mais. Eu gosto de preparar salmão à crotê com alcachofras e arroz integral. Se eu já fui no McDonald's, apenas em ocasiões especiais, como trato quando eu tirei boas notas no boletim escolar. Depois nós temos a Tree Marshall. Dica da teacher, gente, pesquisem os pratos. Ele trouxe aqui, ele tá falando aqui de alguns pratos mais sofisticados, né? Esses scampi and chips, depois eu abro para vocês a tela do computador pra gente ver que tipo de comida é essa. A Tree Marshall, idade 13 anos, ela é de Puckington, Somerset. Food attitude, atitudes alimentares, vegan, ela é vegana. Tree lives with her mother Amanda, who raised her as a vegetarian. Então a Tree mora com sua mãe Amanda, que a criou como vegetariana. At 13, she decided to become vegan and persuaded her mother to join her. Na idade de 13 anos, ela decidiu tornar-se vegana e persuadiu sua mãe a juntar-se a ela. I used to eat dairy products, tons of cheese especially. Eu costumava comer derivados do leite, toneladas de queijo especialmente. And then I realized the cruelty to cows that being vegetarian involved. Então, eu percebi a crueldade que envolvia as vacas e que envolvia ser uma vegetariana. I trawled the internet for recipes. Tree continues. Eu busquei na internet por receitas, a Tree continua. What veganism's done is make me feel healthier and mentally healthier. O que o veganismo fez para mim foi fazer com que eu me sentisse mais saudável e mentalmente também muito mais saudável. Então aqui as perguntas, olha. This teen chooses
to venture in the kitchen rather than waiting for his or her parents cook. Então, este adolescente escolhe se aventurar na cozinha ao invés de esperar que seu pai ou sua mãe cozinhem para eles. Aqui apareceu a expressão rather than. Ao invés de quê? Ele se aventura na cozinha ao invés de esperar os pais cozinharem. Mais uma vez, explicando aqui o rather than. Toda vez que eu tiver o rather than, eu tenho uma situação antes e outra após. Então, é o Matthew, Mateus, primeiro personagem. Aqui, this teen prefers to be vegan because of his or her health and the environment. Essa adolescente prefere ser vegana por causa da sua saúde e por causa do meio ambiente. Então, é a Tree, a segunda adolescente. E aqui nós temos uma pergunta pessoal para você, meu aluno. What about you? Em relação a você, what's your attitude to food? Qual é a sua atitude alimentar? Write a short profile, like the ones above, and share with your classmates. Escreva um pequeno perfil como esses que você leu anteriormente e compartilhe. Então, se você quiser escrever o seu perfil alimentar e compartilhar comigo, eu posso corrigir e dizer se está tudo ok ou não. Meus amores, muita atenção nesse check it out, porque aqui é a parte gramatical que nos interessa e que vocês precisam saber na ponta da língua. Preferences. Quando vamos trabalhar com preferências, nós podemos usar a expressão prefer e podemos usar a expressão rather. Então, vamos observar aqui o que o livro nos traz de atividade aqui. Número 1. Pay attention to the following examples from the previous activity and circle the words that indicate preference. Preste atenção nos seguintes exemplos das atividades anteriores e circule as palavras que indicam preferência. Então, olha aqui. Primeira frase que nós temos aqui, cadê minha tia que eu tô procurando? Tá aqui. Primeira frase. I will just make scampi and chips for dad and meatballs for me. Or pizza, but I prefer to be more adventurous. Eu vou apenas fazer o scampi com chips para o papai e almôndegas para mim ou pizza, mas eu prefiro ser mais aventuroso. Então ele gosta de tudo. Ele gosta de preparar esse prato que ele prepara para o pai, ele gosta de fazer almôndegas, ele gosta de fazer pizza, mas de todas essas coisas comuns, ele gosta de mais, ele prefere mais sair do lugar comum e fazer alguma coisa totalmente diferente, experimentar alguma receita nova. Então, nós usamos, ele gosta de todas as coisas, mas prefere uma. Então, nós usamos o prefer. Segundo pontinho. Matthew chooses to venture in the kitchen rather than waiting for his parents to cook. Matthew escolhe se aventurar na cozinha, uma situação, ao invés de esperar que seus pais cozinhem para ele. Então, rather than está colocando uma situação em oposição a outra. Então, ao invés de fazer isso, eu vou fazer aquilo. É dessa forma que nós usamos o rather than. Tree prefers to be vegan because of her health and the environment. Tree prefere ser vegana por causa da saúde e por causa do meio ambiente. Então, aqui, olha, entre o sujeito e o meu verbo aqui indicando preferência, eu não tenho uma situação aqui para comparar com outra situação aqui, depois do verbo. Quando eu tenho rather than, eu sempre terei uma situação antes, que é a preferível, e uma situação depois, que é a situação não preferível. Então, olha só, atividade 2, eu já vou passar a correção para vocês. Estava pedindo o seguinte, complete the sentences with prefer or rather. We often use than after rather, porque a gente sempre vai usar o than, que significa do que, depois a palavra rather. Então, eu posso falar, I'd rather drink water than milk. Eu prefiro beber água do que leite. Então, prefiro isto do que aquilo. We use to plus verb or a noun after prefer. Então, toda vez que tivermos o verbo prefer, nós usaremos o verbo, usaremos to mais um verbo ou um substantivo após a palavra prefer. Então, aqui nós temos também uma explicação do uso. Use rather than to say you choose a certain way over another. Então, use
ao invés de, em detrimento de, para dizer que você escolhe determinada coisa ou determinado modo em detrimento de outro. Você prefere fazer uma coisa do que outra. Olha o exemplo aqui. Matthew would rather cook at home than go out to eat. Matthew prefere cozinhar em casa do que sair para comer. Então, aqui nós temos alguns exercícios, eu já vou direto para a correção, para que o nosso vídeo não fique muito longo. Atividade de número 1. Choose the correct option to complete the sentences about different eating habits. Escolha a opção correta para completar a sentença sobre diferentes hábitos alimentares. Japanese dishes usually ask for rice rather than pasta. Pratos japoneses normalmente demandam arroz ao invés de macarrão. Então, aqui eu tenho o substantivo arroz, que é usado nos pratos japoneses, e aqui eu tenho macarrão, pasta. É usado arroz, não é usado macarrão. Então, rather than tá aqui no meio. Aqui, many American teens, muitos adolescentes americanos é o meu sujeito. Eu não tenho nenhum elemento de comparação aqui. Prefer to have burgers for dinner. Preferem comer hambúrgueres no jantar. Então, de tudo que tem para comer, eles preferem hambúrguer. Não estou comparando uma coisa com outra. Letra C. My French cousin prefers to eat croissants for breakfast. Cousin, perdão, eu falei errado essa palavra. O meu primo francês prefere comer croissant no café da manhã. Também, olha só, my French cousin, meu primo francês, é só substantivo que eu tenho aqui. Eu não tenho um elemento aqui para comparar com outro ali. Então, é prefers to. Repare que aqui acrescentou um S, porque o meu primo francês é ele. Eu posso tirar isso aqui dessa frase e substituir pelo pronome pessoal he. Então, he, she, it, regrinha do presente simples. A gente acrescenta S, é S ou IES ao final do verbo para fazer a conjugação verbal correta do singular. Letra D. Brazilians usually eat rice and beans rather than mac and cheese. Os brasileiros frequentemente comem arroz e feijão ao invés de sanduíche e queijo. Esse mac aqui é uma referência ao sanduíche do McDonald's. Letra E. Fred prefers to have coffee at breakfast, while Mike would rather have tea. Então, aqui eu tenho duas estruturas verbais aqui. O Fred prefere tomar café, um cafezinho preto mesmo, no café da manhã. Enquanto o Mike prefere tomar chá. Então, aqui, ó, eu tô comparando, no caso, entre o chá, perdão, marquei tudo errado. Entre o chá, tea, e o café, coffee, o Mike prefere o chá. Aqui apareceu o café antes. Eu tô comparando o gosto do Mike com o gosto do Fred. Aqui de tudo, o Fred prefere o café, quer dizer que ele gosta de chá também. Mas o Mike não gosta de chá. Então, entre café e chá, ele prefere chá. Frase de letra F. Would you rather have a late breakfast or an early lunch today? O que você prefere? Mais uma vez, temos aqui duas situações. Você prefere tomar o café da manhã mais tarde ou almoçar mais cedo? Então, eu tenho duas situações, eu não posso usar prefer. Prefer quer dizer que eu gosto de tudo, mas eu tenho uma coisa preferida. O rather than ou rather quer dizer que eu vou escolher uma coisa em detrimento de outra. As próximas atividades, meus queridos, são atividades pessoais. Vocês vão pensar e vão marcar com as informações de vocês. Olha só, sempre usando o verbo preferir ou gostar mais de uma coisa ao invés de outra, rather than. Então, olha só. What do you prefer? O que você prefere? Check out the following items and discuss in pairs, giving reasons for your choices. Cheque os seguintes itens e discuta dando razões para suas respostas. Sweets, doces. Cake or cookies? Você prefere bolo ou cookies? Candy or chocolate? Doce ou uma barra de chocolate?
Fruit or jello? Frutas ou gelatina? Então, você deverá usar essas expressões que nós acabamos de aprender para fazer a sua frase. B. Drinks. Em relação a bebidas, o que você prefere? Soda or juice? Refrigerante ou suco? Sparkling or still water? Água gasosa ou água natural? Tea or coffee? Chá ou café? Letra C. Snacks. Lanchinhos. O que você prefere? Burgers or hot dogs? Hambúrgueres ou cachorro-quente? Chips or popcorns? Batatinha ou pipoca? Sandwiches or pizza? Sanduíche ou pizza? Letra D. Healthy eating. Comida saudável. O que você prefere? Salad or steamed veggies? Salada ou legumes refogados? Grilled chicken or fish? Frango grelhado ou peixe? Whole grain bread or whole grain pasta? Pão integral ou macarrão integral? Então, componha as suas frases. Se quiserem compartilhar comigo, eu posso verificar se estão corretas. Página 12, nós começamos com um Do you know? Você sabe? Você conhece? Seria o famoso Você sabia? There are many different types of diets. Existem muitos tipos diferentes de dietas. Check out some of them in the following infographic. Do you know anyone who follows one of these diets? Cheque algumas dessas dietas no seguinte infográfico. Você conhece alguém que segue alguma dessas dietas? Então, a gente tem primeiro as dietas alternativas, dieta macrobiótica. Então, olha só, o que eles comem? Whole grains, ou seja, grãos integrais, que seria o arroz, como é que chama? Eu tô perdendo as palavras. Brown rice é o arroz integral, oats, aveia, corn, milho, vegetables, beans, bean products, tofu, miso, fresh fish, peixe fresco, seafood, frutos do mar, locally ground fruit, nuts. O que eles não comem? Não comem dairy, derivados do leite, poultry, que é o frango, eggs, meat, processed foods, and refined sugars, açúcares refinados. Nós temos vários tipos de dieta. Sugestão da teacher, depois traduzam, pesquisem o vocabulário, olhem o nome. Aqui nós temos imagens e o nome dos elementos alimentícios aqui, ó. Verifiquem isso aqui tudo. Eu acho que vocês conseguem fazer sozinhos. Então, para o vídeo não ficar muito longo, eu já vou passar para a nossa sessão de Reading Time. Temos aí algumas questões discursivas, né, em primeira instância. Discuss these questions in pairs. Discuta essas questões em pares. What are your eating habits related to school? Como seus hábitos alimentares se relacionam com a escola? Do you think the way or what you eat affects your school productivity? Why? Você acha que o modo como você se alimenta afeta a sua produtividade na escola? Por quê? Which food items do you believe can help your brain work better? Quais itens alimentícios você acredita que poderiam ajudar o seu cérebro a funcionar melhor? Então, a gente tem os seguintes itens. Candy, doce, fruit, fruta, juice, suco, soda, refrigerante, snacks, lanchinhos, coffee, café, cereal, cereais, other, outros. E aí nós temos na nossa sequência o seguinte texto. Read the following text and circle what is already part of your diet. Leia o seguinte texto e circule aquilo que já faz parte da sua dieta. Do you feel these food items actually make your brain work better? Você acha que esses itens alimentícios ajudam a fazer com que o seu cérebro funcione melhor? Share with your classmates. Compartilhe com os colegas. Include these brain foods in your menu. Inclua esses alimentos cerebrais no seu cardápio. Avocados are great for cognitive function and broccoli helps keep your memory sharp. Abacate é ótimo para as funções cognitivas e o brócolis te ajuda a manter a sua memória afiada. Eggplant enhances communication between the brain cells and the messenger molecules. A berinjela aumenta a comunicação entre as células cerebrais e as moléculas
que enviam as mensagens para o corpo. And dress your salads with extra virgin olive oil. It has loads of brain strengthening properties. E regue as suas saladas com azeite de oliva extra virgem. Ele tem centenas de propriedades que aumentam as atividades cerebrais, que alongam as atividades cerebrais. For snacks, there are plenty of brain power boosting options. Para lanchinhos, existem milhares de opções que aumentam o poder do cérebro. Walnuts improve mental alertness and almonds are a great energy booster. Então, nozes aumentam o sistema de alerta do cérebro. E esses almonds, eu esqueci o que é, tenho que pesquisar. Acho que nós temos esses almonds aqui, ou não? Acho que é um tipo de... Só um instante, gente. Vamos ver o que seriam essas almonds, rapidinho aqui. Nós temos as walnuts e temos as almonds. Acho que são amêndoas. Exatamente, amêndoas, olha só. Amendoeira, almonds, amêndoas. Perdão, gente, vamos voltar para a aula. Então, vamos lá. Voltando para o texto. Me deu um branco aqui, fugiu a palavra. Estamos aqui. Para lanches, existem várias opções para melhorar o funcionamento do cérebro. Nozes aumentam o alerta mental. E amêndoas são grandes propulsores de energia. Dark chocolate improves blood flow to the brain. Chocolate preto melhora o fluxo sanguíneo para o cérebro. If you want to reap these benefits, make sure to get milk-free chocolate with a high cocoa percentage, like 70%. Se você quer todos esses benefícios, se assegure de tomar um leite com chocolate 70% de cacau. Então, aqui nós temos o seguinte, na atividade 3. Here is a list of some brain foods. Aqui nós temos uma lista de alguns alimentos cerebrais. Use words from the box to label the photos. Então, era para pegar as palavras da caixinha para rotular as imagens. Então, olha o que nós temos aqui. Broccoli, walnuts, avocado, salmon, extra virgin olive oil, dark chocolate, beets, eggs, celery, coconut oil. Então, esse celery é, na verdade, o salsão, o alho poró. A gente pode interpretar aqui como alho poró. Próxima página, nós temos o Ideas Factory, mas nós vamos, neste momento, nos concentrar só nesse cartoon para divertir. Let's go! Enjoy! Divirta-se! Vamos ver qual que é a dieta dessa moça aqui. Se ela está fazendo certo ou não. The decline of a diet. O declínio de uma dieta. Day 1, primeiro dia. From now on, I'm only eating healthy snacks like apples. De agora em diante, eu vou comer apenas lanchinhos saudáveis, tipo maçãs. Day 2, segundo dia. Just adding a bit of cinnamon sugar to my apple. Vou colocar só um pouquinho de canela e açúcar na minha maçã. Day 3, terceiro dia. Olha, ela tá comendo uma maçã do amor caramelizada, né? Tá aqui até no pauzinho, olha só. Hey, it's 95% apple. Hey, é 95% de maçã. Day 4, no quarto dia. Apple pie is mostly apple, you know. Bom, torta de maçã é feita na maior parte de maçã. Você sabe, né? Day 5, dia 5. It's apple strudel ice cream. It has bits of real apple. É um sorvete com strudel de... É um strudel de maçã com sorvete. Tem centenas de maçã real aqui. Ou seja, o declínio de uma dieta. Parece certas pessoas. Vai fazer dieta, inventa tudo quanto é moda e coloca tudo quanto é gordice naquilo e come aquilo que tá na dieta. Mas as gordices vêm no pacotinho, né? Olha só, na nossa sequência de atividades, lá na página 15, nós temos um listen up. Então, tá pedindo o seguinte. Check the list of some warning signs and symptoms that are common in people with eating disorders.
in pairs. Think of behaviors that can exemplify each one. Então, cheque uma lista de sinais de advertência e sintomas que são comuns em pessoas com transtornos alimentares. Em pares, pense no comportamento que exemplifique cada um deles. Então, a gente tem aqui food rituals, rituais alimentares, unhealthy exercise habits, hábitos não saudáveis de exercícios, obsessing over appearance, obsessão com aparência, dangerous dieting or clean eating. Então, são dietas perigosas, ou o hábito de esse clean eating seria tipo o hábito de provocar o próprio vômito para eliminar a comida excessiva que foi ingerida. E aí nós temos que ouvir a seguinte faixa. Eu vou soltar a faixa aqui para vocês, depois a gente volta e interpreta, para que vocês possam fazer as atividades. Vamos ouvir. Track 10. Although there are recognizable warning signs, what you're really looking for is change. Change in attitudes or behaviors related to food, size, weight, really about your self-perception. Food rituals, such as cutting food into very small pieces, or chewing each bite an unusually large number of times, or eating very slowly. Frequent checking in the mirror for perceived flaws, obsessing over shape and weight. Excessive exercising, and exercising even when you're ill or injured. Extreme interest in fad diets known as clean eating, or cutting out entire food groups, for example, vegetarianism, veganism, no sugar, no carbs, no dairy. With binge eating, you're going to find large amounts of food disappearing in short periods of time. People are going to be hiding these containers and these wrappers underneath their bed or in couch cushions out of shame and guilt about what they've been doing. Voltando aí, então, vamos ver a tradução desse texto. Track 10. Although there are recognizable warning signs, what you're really looking for is change. Change in attitudes or behaviors related to food, size, weight, really about your self-perception. Entre os sinais de advertência reconhecíveis daquilo que você está realmente procurando por, nós temos a mudança de atitudes ou de comportamentos relacionados a comida, tamanho, peso e a autopercepção. Food rituals, such as cutting food into very small pieces, or chewing each bite an unusually large number of times, or eating very slowly. Rituais de alimentação, tais quais cortar a comida em porções, em pedaços muito, muito pequenos, ou mastigar cada pedacinho de forma não comum, várias e várias vezes, ou comer muito devagar. Frequent checking in the mirror for perceived flaws, obsessing over shape and weight. Checar frequentemente o espelho para perceber gordurinhas ou obsessão pelo formato ou pelo peso. Excessive exercising, and exercising even when you're ill or injured. Exercícios excessivos e exercitar-se mesmo que você esteja doente ou machucado. Extreme interest in fad diets known as clean eating, or cutting out entire food groups, for example, vegetarianism, veganism, no sugar, no carbs, no dairy. Interesses em dietas ruins, ou em hábitos de limpeza alimentares, ou hábitos tais quais cortar todo um grupo de alimentos, como por exemplo o vegetarianismo, o veganismo, não açúcar, no carbs, sem carboidratos, né? E não ingerir derivados do leite. With binge eating, you're going to find large amounts of food disappearing in short periods of time. People are going to be hiding these containers and these wrappers underneath their bed or in couch cushions out of shame and guilt about what they've been doing. Então aqui nós temos um problema bem sério. Olha só, binge
bingo eating seria tipo provocar o próprio vômito, seria a bulimia, né? Com a bulimia, nós encontramos grandes quantidades de comida desaparecendo em pouco período de tempo. As pessoas escondem os potinhos de comida, os seus guardanapos embaixo da cama ou atrás do sofá, com vergonha ou sentindo-se culpada daquilo que elas acabaram de comer. Então aqui, nós temos essas atividades aqui. Deixa eu só deixar esse microfone aqui, que agora eu não preciso mais dele. Então nós temos o seguinte. Cheque a lista de sinais de advertência e sintomas que são comuns em pessoas que apresentam transtornos alimentares. Então, na sequência que foi falado no áudio, nós vimos primeiro rituais de alimentação, obsessão com aparência, exercitar-se de forma não saudável e os perigos de uma dieta que vai limpar o seu organismo de determinadas coisas. Agora, nós temos a segunda atividade que está pedindo o seguinte. Now, listen to more information about these warning signs provided by the National Eating Disorders Association and number them according to the order people mention them. Então, essa atividade já está feita. Está mandando ouvir pela segunda vez o áudio, voltar aqui e enumerar. Terceira atividade. Listen again and check the behaviors mentioned to exemplify each symptom. Ouça novamente e observe os sintomas, os comportamentos usados para mencionar cada um dos sintomas. Então, food rituals, os rituais alimentares. Cutting food into small pieces, cortar a comida em pedaços muito pequenos. Unhealthy exercise habits, hábito de exercitar-se de maneira não saudável. Exercising even when you are injured, fazer exercícios mesmo que você esteja ferido ou machucado. Dangerous dieting or clean eating, for example. Dietas perigosas ou limpeza alimentar, por exemplo. Eliminating entire food groups. Eliminar um grupo inteiro alimentar. Large quantities of disappearing food. Uma grande quantidade de comidas que desaparecem. Hiding empty containers out of shame. Esconder vasilhas vazias de comida por vergonha. Então aqui nós temos depois questões discursivas. São os seguintes. Letra A. How do you think people can fight eating disorders? Como é que você acha que as pessoas podem combater os transtornos alimentares? In your opinion, what can help you feel good with your self-image? Na sua opinião, o que pode fazer com que você se sinta bem com a sua autoimagem? Tente se fazer essa pergunta e pesquisar mais a respeito desses assuntos na internet. São assuntos muito comuns e muitas pessoas, inclusive muito próximas a nós, podem apresentar esses transtornos alimentares, não é? Eu mesma já tive alguns, eu não vou falar aqui, mas a gente consegue vencer através da conversa, através da pesquisa, através de uma escolha de vida mais saudável. E agora, meus queridos, aqui nós temos no Connections o seguinte, nós temos esse textinho aqui, acho que eu estou indo para a página errada. É um texto aqui só para saber, nós não temos questões, mas ele diz o seguinte: Stars who battle eating disorders and came out stronger. Estrelas que combateram, que lutaram contra transtornos alimentares e saíram deste problema mais fortes. Nós temos Zayn Malik. Malik said the intensity of his jam-packed schedule and the height of One Direction's popularity led him to skip multiple meals in a row, sometimes for multiple days. Então, Milk disse que a intensidade da sua agenda e o trabalho, sua popularidade, fez com que ele saltasse inúmeras refeições de uma vez e às vezes por múltiplos dias. I just go for days, sometimes 2 or 3 days straight. Eu apenas passava os dias, às vezes 2 ou 3 dias direto, without eating anything at all, sem comer nada. I got quick cereals, although at the time I didn't recognize it for what it was. Eu passei por problemas muito sérios ao longo do tempo e eu não reconhecia o que era, que aquilo era de fato um problema. Vamos finalizar as nossas correções no Challenge Yourself, acredito que vocês já devem ter feito.
Aqui, nossa primeira atividade, nós temos o seguinte. Match each food item to its corresponding group. Então, a sugestão da teacher é que vocês traduzam todas essas palavras aqui. E aí, vocês devem classificar essas palavras como pertencente ao grupo das frutas, ao grupo dos grãos ou cereais, ao grupo dos derivados do leite, ao grupo dos legumes, ao grupo das proteínas. Então, aqui estão as respostas. A número 2, nós já fizemos alguns exercícios parecidos com esse. Pausem o vídeo também, observem a resposta. A número 3, ela traz algumas atividades de restaurante, conversa de restaurante. Então, também aqui é conteúdo vocabular. Era para marcar order, look at, would, have, anything, hide. Aqui também nós já fizemos um exercício muito semelhante a esse, que era para reordenar as sentenças dessa conversa de restaurante, colocar o número correto. Essa também é uma questão bem importante. Pausem o vídeo, tentem fazer primeiro, pausem o vídeo e verifiquem se está tudo ok. Aqui, meus amores, já é uma questão que a gente deve prestar um pouquinho mais de atenção, porque ela traz o nosso conteúdo gramatical. Complete as sentenças usando prefer to ou rather than. Rather than drinking regular milk, Sophia usually has soy milk or almond milk. Então, olha só. Ao invés de beber o leite comum, a Sofia normalmente toma leite de soja ou leite de amêndoas. Provavelmente porque ela é intolerante à lactose. We prefer to eat dairy products in the morning. Nós preferimos comer produtos derivados do leite pela manhã. Sônia prefers, olha só, he, she, it, prefers, a gente acrescenta o S aqui. Prefers skip her afternoon break to have time for a nice dinner. A Sônia prefere saltar o intervalo da tarde para ter tempo para um jantar melhor. Anthony eats seafood rather than meat because he follows a Japanese diet. Então, Anthony come frutos do mar, seafood, ao invés de carne vermelha, porque ele segue a dieta japonesa. Letra E, I'd rather order food than go to a restaurant tonight. Eu prefiro pedir comida do que ir ao restaurante hoje à noite. Mais uma vez, todas as vezes que temos rather than, nós temos uma situação em detrimento de outra. Nossa próxima atividade é semelhante a uma atividade que nós resolvemos em sala de aula virtual. Nós temos aqui as preferências. Likes é aquilo que a pessoa gosta. So significa mais ou menos. Dislikes é aquilo que a pessoa desgosta. Então, em relação a essa tabela de preferências e não preferências e coisas intermediárias, é que vocês deveriam completar aqui. Então, olha só. The family prefers to have big breakfast in the morning. A família prefere grandes cafés da manhã pela manhã. Rather than having brunch, the family always has lunch together. Ao invés de ter um café da manhã reforçado, a família sempre almoça junto. Então, eu tenho duas situações, o brunch e o lunch together. The family prefers to have a snack break in the morning. A família prefere fazer um intervalo para o lanchinho pela manhã. The family would rather have 3 or 4 meals than snacks several times a day. A família iria preferir ter 3 ou 4 refeições do que vários lanchinhos ao longo do dia. E aqui era para olhar para esse caça-palavras aqui e encontrar. Olha, look at 10 brain foods in the word search. Procure comidas que fazem bem para o cérebro nesse caça-palavras. Então, aqui nós temos dark chocolate, que é o chocolate meio amargo, o chocolate preto. Celery, que é o alho poró. Beets, beterraba. Salmão. Brócolis. Walnut, que são as nozes. Aqui, olive oil, azeite de oliva. Coconut oil, óleo de coco. Avocado, abacate. Agora, essa palavra eu não consegui compreender. Egg seria ovo.
nossas atividades. Estamos com todas as nossas atividades do capítulo 5 corrigidas. Chegamos ao final de mais uma videoaula de língua inglesa. Estamos com o nosso capítulo 5 totalmente corrigido. Então, chegou a hora de finalizarmos. Desejo a todos vocês uma excelente avaliação de língua inglesa. Muito sucesso! Kisses, see you! Bye bye!